Opa! E aí galera, suave? Hoje vim aqui para trazer um vídeo da Foundation sobre se a Fundação SCP tem a capacidade de conter as criaturas da, do Trevor Henderson. Acho que é assim que se fala. Se eu estiver falando errado, me perdoe, mas é Trevor Henderson. É isso aí, bora ver o que a Foundation vai falar sobre se conseguiria conter ou não. E aí, meus príncipes? Continuando com o tipo de vídeo que vocês estão curtindo, eu É recebi muito umas massa esse estilo recomendações de dela. trazer algumas criaturas do Trevor Henderson aqui e ver se a Fundação SCP conseguiria conter elas ou não. Algumas ali eu já posso dizer que não. O cabeça virada, o sorridente, não conseguiria conter. O Cartoon Cat não conseguiria conter. Esse bichinho aqui pequeno, negro, escurinho, não conseguiria conter porque ele é um manipulador da realidade também. E o Cartoon Cat também é um certo nível de manipulador da realidade, já que ele manipula Atom Force negativa, que é um certo nível. Atom Force é uma manipulação da realidade, né? A Atom Force negativa também é uma manipulação da realidade, então também não. Já o Siren Head conseguiria conter. Acho que a Fundação conseguiria até matar o Siren Head. É o que eu acho. Então já se inscreve e dá uma hypada no vídeo Acho pra não, né? ajudar no alcance dele. Apenas lançar um míssil no Siren Head e mataria ele. E vamos começar. Como vocês sabem, o universo que esse cara aqui criou é cheio de entidades poderosas e ao mesmo tempo perturbadoras. Então claro que eu traria elas nesse tipo de vídeo. E vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu no vídeo do Alien e do Godzilla. Eu não vou trazer todos aqui de uma vez. Se vocês gostarem, eu posso fazer uma parte 2 trazendo mais criaturas dele e do Léo Vincible. Eu apoio pra ela trazer mais vídeos do Trevor Hedson e também do Léo Vincible. Porque o Léo Vincible também é massa. Também. Então, para colocar nomes aos bois, as criaturas que nós vamos analisar hoje e ver se a Fundação dá ou não conta de conter é o Cartoon Cat, Upside Down Man, Wandering Doom, Void Nugget e Siren Head. E para isso a gente vai ter que levar em consideração o tipo de ameaça que cada um representa. A força, capacidade de destruição, resistência, manipulação de realidade, o impacto existencial e psicológico que eles causariam na gente, o nível que ele consegue controlar o próprio poder e como eles reagiriam ao serem atacados por algum SCP, começando pelo Upside Down Man. Ele é uma entidade sinistra, principalmente pela sua aparência com o rosto invertido, e foi por essa aparência que ele ganhou o nome que ele tem. Os poderes dele não é causar uma destruição direta, mas ele influencia e aumenta ainda mais o sofrimento que já existe. Para mim, a Fundação não conseguiria fazer nada contra esse CP, nem conter ele, tentar amenizar os danos que ele causa. No máximo que, não sei, a menos que ela conseguisse, a Fundação conseguisse ter algum contato com o... Eu esqueci o nome da criatura lá do universo do Léo Vincible. Que ele é uma criatura que é um cavalo, uma cabeça de um cavalo voador, esqueci o nome dele. Que ele ajuda os humanos mostrando os seus futuros trágicos. Esse humano conseguindo prever a sua desgraça. A menos que a Fundação conseguisse ter a ajuda dessa criatura, que eu acho que vocês sabem quem é, quem acompanha o universo do Trevor Hedson deve saber. A menos que a Fundação conseguisse a ajuda desse bicho, eu acho que não daria pra competir com esse aí. Além disso, ele só consegue ser visto através de uma foto, aparecendo apenas em lugares que alguma tragédia aconteceu, antes ou depois de um acidente de carro, por exemplo. Ele também consegue levitar, causar convulsões, agarrar uma pessoa e fazê-la dançar até colapsar de tanto cansaço, além de ter uma espécie de assobio que se parece muito com ondas de rádio bem distantes. Dizem Isso aí eu não sabia dessas características desse ser, não. Não sabia disso, não. que sempre que ele é visto, algo de muito ruim vai acontecer, podendo aparecer até um mês antes de uma tragédia. Uma observação é que em todas as fotos ele tá sorrindo, porque ele se alimenta da dor e do sofrimento, especialmente da tristeza e do luto causado pelos acidentes de carro, mesmo que qualquer sentimento negativo deixe ele satisfeito. Existem fotos dele desde 1910 até 1960, e a culpa de várias tragédias foram colocadas nas costas dele, como incêndios, desastres de trem, inundações, desaparecimentos e explosões. O próprio criador descreve ele como um parasita, um sanguessuga. É inútil tentar atacar ele porque, em teoria, ele não tem corpo. A força dele é ser o conceito de tragédia na forma de um homem com um rosto invertido. A aparência dele e a presença dele é inevitável.
O próximo é o Siren Head, e deixando claro que eu vou falar da versão clássica dele, sem envolver as variantes dele. Essa é uma criatura de mais ou menos 12 metros de altura, que se parece muito com um poste de telefone, e é exatamente O Siren Head não é manipulador da realidade, ele é apenas um ser esguio grande, com uma força superior a de um humano, mas pode ser morto. Ele não tem regeneração, não tem nenhum tipo de imortalidade, ele pode ser morto por rajadas de tiro ou até uma explosão de alguma bomba. Pra mim o Siren Head pode ser neutralizado, é o que eu acho. Acho não, né? Tenho certeza disso. Pelo que eu sei do Siren Head. isso que faz com que ele se camufle muito bem em áreas rurais e principalmente em cidades. Essa coisa tem 2 megafones fundidos na pele do pescoço e com braços muito compridos, o que facilita que ele agarre as suas presas de longe. Foi descoberto depois que ele tem até mesmo dentes de verdade dentro das sirenes. As habilidades dele são bem simples, mas que funcionam perfeitamente. O Siren Head tem a furtividade e a manipulação do som, e apesar de não ter olhos, a criatura consegue ver. Mesmo com 12 metros, ele consegue se movimentar rapidamente e silenciosamente. Ele consegue transmitir vários sons Aí fica o mistério. Como que o Siren Head enxerga? Aí isso é uma coisa que nunca saberemos. pelas suas sirenes para atrair suas vítimas, como alarmes, músicas e vários outros. E um detalhe é que muitas pessoas que ele devora às vezes continuam presas dentro das suas transmissões, gritando e pedindo ajuda. Eita. Como se não bastasse, ele pode lançar um ataque sonoro devastador capaz de acabar com uma grande parte da cidade e deixar o resto dos sobreviventes com os tímpanos estourados. O comportamento dele é de um caçador inteligente, caçando não por necessidade, mas por puro prazer. Esse feito aí de lançar uma onda sonora que consegue matar pessoas ou até matar, eu sabia, mas no raio de afetar uma cidade inteira, isso aí eu não sabia não. Caraca! Tô impressionado. Na história, ele foi visto várias vezes desde 1900 até 2023 em várias partes dos Estados Unidos, e ele levou a culpa por vários desaparecimentos e mortes em massa. O Siren Head é incrivelmente resistente a armas de fogo e à eletricidade, parecendo de alguma forma que ele não obedece às leis da nossa realidade. E mesmo que ele não seja um manipulador da realidade no mesmo nível das outras criaturas, ele continua sendo um predador inteligente e perigoso. O próximo é o Cartoon Cat. Eu acho que ele não conseguiria sobreviver a uma explosão de uma bomba. Não precisa ser uma bomba atômica, apenas uma bomba de um caça, por exemplo. Um míssil, na verdade. O certo é se falar um míssil. Eu não acho que ele conseguiria sobreviver a um míssil. É o que eu acho. Uma das criações mais famosas do Trevor Henderson, e por Verdade. trás da sua aparência animada dos desenhos de 1930, ele é uma criatura totalmente do mal. Ele consegue distorcer o seu próprio corpo, igual acontece nos desenhos, esticando os braços por vários metros, encolhendo de tamanho e continuando vivo mesmo que perca todos os seus membros. As habilidades dele não são apenas truques visuais, ele consegue desafiar as leis da física, fazendo com que se torne extremamente perigoso até mesmo para outras criaturas. Ele, por exemplo, consegue usar o chamado shape-shifting, que é modificar o próprio corpo para assumir várias outras formas, tá. além dele ser super resistente a danos físicos. E como se não bastasse, ele consegue manipular todo tipo de aparelho eletrônico, seja rádio ou televisão, e provavelmente a própria mídia. Alguns dizem até mesmo que ele é metafisicamente imortal e poderia provavelmente derrotar outras entidades criadas pelo próprio Trevor, incluindo divindades. O Cartoon Cat é um demônio sanguinário que caça puramente por prazer. Ele é considerado uma das criaturas mais perigosas e quem se encontrou Verdade. com ele acabou dessa para melhor ou algo muito pior. E uma prova disso é que até mesmo os outros monstros do seu universo evitam encontrar ele a todo custo. Ele é capaz de se disfarçar como uma Eu acho que o único que não teria medo de se encontrar com ele é o variante do Carninha. O Carninha Rosa, que é um tipo de criatura benigna, do bem. É uma carninha que gosta de carinho, atenção. Daria até pra ter um como pet, mas a versão alternativa dele, que é uma versão preta, que ela é neutra, mas é um manipulador da realidade que se você brincar e vacilar com ele, tem chance dele te apagar da realidade. pacote de desenho inofensivo, mas a sua verdadeira natureza é sombria e incontrolável, capaz de aparecer em qualquer lugar e assumir qualquer forma que ele quiser. Ele é frequentemente encontrado em lugares abandonados como shoppings e terrenos vazios, mas mesmo que ele seja muito forte, ele não é realmente tão forte assim contra personagens de creepypastas, SCPs e outros universos de terror, mas continua sendo incrivelmente forte no seu próprio universo. A ideia é que ele é metafisicamente imortal e que o seu poder está ligado à crença faz com que sua existência e força dele
sejam ainda mais reforçadas pela percepção da vítima dele. Ele não apenas viola as leis da física, mas também da metafísica, fazendo com que ele transcenda a força bruta e a manipulação da realidade. Como eu disse, em outras realidades ele não pode estar com 100% do seu poder, mas se você estiver no universo do Trevor Henderson e ouvir a música de um desenho animado perto de você, corra, e corra muito. Caraca, que medo. A próxima criatura é o Wandering Doom, a perdição errante. Ele é uma criatura que se destaca no universo do Trevor por ser um dos vários titãs, sendo essa imagem a mais famosa da aparição dele. Uma criatura gigantesca que está andando por uma praia distante, mas que mesmo distante parece ser ainda assim gigantesco. A principal característica dele não é manipular a realidade como o Cartoon Cat ou o Upside Down Man, mas a sua ameaça é o seu próprio tamanho de vários quilômetros que pode causar uma catástrofe. Ele por muitas vezes é comparado com o The Wandering Fate, que provavelmente eles seriam considerados parentes nesse caso, mas o Wandering Doom é um dos maiores gigantes já criados até hoje. E ele não precisa de habilidades complexas para ser uma ameaça global. O seu tamanho em si já é sua arma mais potente. Ele é uma força da natureza, uma força ambulante, capaz de devastar paisagens inteiras através da sua presença. Ele é um dos vários gigantes que o Trevor criou, uma criatura colossal que veio para a Terra para ser uma espécie de ceifador. Ele captura e, entre muitas aspas, salva humanos dignos, enquanto os indignos ele faz o oposto. Ele esmaga e os destrói. Então, torça para que no dia que ele vier, ele te poupe do sofrimento. O que a Fundação poderia fazer contra esse SCP? Se na teoria ele é uma criatura mandada por Deus, porque pelo que eu me lembro, as criaturas que aparecem sobre esse contexto aí, sobre essas criaturas gigantescas, são os Leviatãs, criaturas mandadas por Deus para acabar com a Terra, né? Pelo que eu me lembro. Então, acho que a Fundação não poderia fazer muita coisa contra esses bichos, não. É o que eu acho. Mas vamos ver o que ela fala no final. Sobre se a Fundação conseguiria conter ou não. Pelo que eu entendi, ela tá falando sobre os SCPs, falando entre aspas por cima, sobre... SCP não, perdão. Ela tá falando sobre as criaturas do Trevor Henderson, depois ela vai dar conclusão, se conseguiria, quais conseguiria conter e quais não conseguiria conter. Pelo que eu entendi é isso. Mas vamos ver. E por último, mas não menos importante, temos o Void Nugget, que é uma forma... Esse é o nome, Void Nugget, esse bichinho escuro aí que eu tava falando antes, que é o puro manipulador da realidade. Bora ver. Uma adulta e evoluída do Lil Nugget. Ele é um pedaço de carne que caiu da criatura chamada Big Charlie e se regenerou, se tornando um ser completamente diferente. As habilidades do Void Nugget colocam ele num patamar de poder cósmico totalmente diferente. Ele adquiriu a capacidade de dobrar a realidade, uma habilidade que por si só já é um nível altíssimo. Mas o que realmente diferencia ele dos outros dobradores de realidade é que o Void Nugget consegue escapar de buracos negros. E buracos negros são lugares onde nem mesmo a luz consegue escapar. Mas o Void Nugget consegue. Dizem que ele até mesmo consegue criar buracos negros. Ele desenvolveu um ódio pelos humanos que maltratavam o Lil Nugget. Então ele odeia humanos que maltratam o Lil Nugget. Interessante, então ele só machuca pessoas mais. Interessante. Então qualquer pessoa boa conseguiria se dar bem com esse SCP. Ou pelo menos não seria atacado. Então eu acho que a Fundação não iria querer conter esse SCP não. Eu acho, né? É o que eu acho. A sua forma anterior, mas atualmente ele não vai atacar ninguém se não estiver se sentindo em perigo. Ele até pode parecer passivo, mas na verdade só demonstra que ele tem controle dos seus impulsos e controla incrivelmente os seus poderes. A capacidade de dobrar a realidade, escapar de buracos negros e ser invencível. Eu acho que até hoje só existe um Void Nugget. Eu acho, né? Pelo que eu sei, até hoje só foi citado um Lil Nugget. Se tem mais aí eu não sei. A quase qualquer tipo de entidade desse universo, coloca ele no ranking das criaturas mais poderosas que o Trevor Henderson já criou. O Void Nugget é uma ameaça existencial que, se for provocada, pode distorcer o espaço-tempo por completo. Dito isso, agora nós vamos analisar cada criatura, estipulando uma classificação para cada uma delas, seja Safe, Euclídeo, Keter, Apollyon ou qualquer... Aí eu não falei, ela tá falando sobre as criaturas para depois no final catalogar cada uma em cada setor de se conseguirá conter ou não.
qualquer outra que seja necessário e ver se a Fundação SCP seria capaz de conter alguma delas. Começando com o Upside Down Man, aquele que se alimenta da dor e do sofrimento. E de cara a gente já pode colocar uma classificação dele de Keter e com uma classificação secundária de Archon, onde a contenção dele deve ser evitada mesmo que fosse possível. Por não ter um corpo físico, ele não pode ser fisicamente capturado ou morto, e a sua natureza atemporal tornam a contenção tradicional da Fundação impossível. A Fundação tem experiência com entidades difíceis de ver ou de interagir, como por exemplo o SCP-055, e ela provavelmente se encontraria na contenção de informações, usando amnésicos e espalhando a desinformação para as pessoas, para elas não... Sobre esse SCP, o rosto sorridente invertido, o sorridente invertido. Eu não sabia que esse SCP se baseava na crença das pessoas sobre ele. Isso aí eu não sabia não. saberem a existência dele e como ele consegue piorar ainda mais as tragédias que são incontroláveis, como acidentes, por exemplo. Ele seria classificado como Keter, já que seria um esforço muito grande tentar amenizar os efeitos dele. A contenção se concentraria em impedir que o público soubesse da existência dele, fazendo com que os seus efeitos sejam menores. Entendi. Então quanto mais gente saber sobre ele, mais poderoso ele fica. E também quanto mais cause e desgraça ele cause, mais poderoso ele fica, né? E quanto mais o nível da desgraça, também mais poderoso ele fica. Então tem que realmente conter sobre o que as pessoas sabem sobre ele ou não sabem. O próximo é o Cartoon Cat, que receberia uma classificação Apollyon pela resistência física. É considerável. Eu concordo que tanto o cara invertida, o sorridente invertido, tanto ele, por enquanto tá certo. Eu concordo. Manipulação do próprio corpo e da realidade, considerado tão poderoso que até mesmo os outros monstros evitam ele, sendo altamente perigoso e quase impossível de conter por causa dos seus poderes. A distorção da realidade e ser imune aos danos físicos tornam a contenção tradicional impossível para ele também. Uma das únicas fraquezas, aparentemente, é um filme específico que, quando tocado, não chega a matar ele, mas reinicia o Cartoon Cat, o que pode causar um alívio mesmo que por pouco tempo. Reinicia o Cartoon Cat? Como assim? Que filme é esse? Isso aí eu não sabia não. Caraca. A, entre aspas, solução atual da Fundação é de bloquear a área onde ele normalmente fica, que são lugares abandonados, e usar amnésicos em quem encontrar ele. A fraqueza dele pode ser limitada a uma área, que é um ponto muito importante para a Fundação, e eles poderiam criar uma espécie de zona de quarentena em todo lugar. Isso transforma uma ameaça aparentemente impossível em um Apollyon, entre muitas e muitas aspas, isolado. Acho que concorda, né? Aí a Fundação jogaria os classe D só pra satisfazer os instintos signáveis dessa criatura. Faz sentido. Concordo. Contenção seria em impedir que ele saísse e que o público o visse, porque se isso acontecesse seria um completo caos. Seguindo a lista temos a ameaça do Siren Head, a criatura que caça humanos por diversão, imitando sirenes, músicas e vozes humanas para atrair suas presas, sendo classificado como uma ameaça de nível Keter. Além do tamanho e da resistência contra eletricidade e armas de fogo comuns, ele tem um comportamento imprevisível, fazendo com que seja difícil de conter, mas ao contrário de algumas outras entidades, ele é vulnerável à força de fogo extrema, como bom. Eu não falei? Ele pode morrer pra bombas. Eu acho que seria mais viável pra Fundação neutralizar esse SCP. É o que eu acho. Potentes, fazendo com que ele fosse subjugado e capturado. E claro que a cela de contenção dele teria que ser primeiramente a prova de som com cancelamento de ruído para evitar vítimas, não podendo esquecer que ele costuma evoluir com o tempo, fazendo com que a Fundação tenha que mudar a contenção e se adaptar a ele sempre. O fato que o Siren Head sempre está evoluindo significa que, mesmo que a contenção no começo dê certo, isso pode mudar de uma hora para outra, causando... Eu acho que ele é um predador que vai se adaptando aos poucos. Entendi. Porque também tem as subespécies do Siren Head que se adaptam de acordo com as suas necessidades, né? Entendi, faz sentido.
uma fuga ou algo muito pior. No geral, a Fundação tem capacidade sim de conter ele, mas como ele é uma anomalia da classe Keter, o cuidado com ele teria que ser redobrado. Já o Wandering Doom persegue uma cidade por dias, deixando apenas aqueles que considera dignos vivos, e acaba com os indignos. A estimativa é que ele já consumiu mais de 40 mil pessoas, e está crescendo cada vez mais. E pelo tamanho de vários quilômetros, ele é associado a tremores, que estão ficando muito mais fortes e mais frequentes. Por isso e vários outros motivos, ele recebe a classificação de Apollyon. A Fundação com certeza o classificaria como Apollyon, porque... Sim, e também eu acho não, né? Certeza. A Fundação não conseguiria conter esse bicho, como eu já falei antes. não dá para ser contido e representa um cenário de fim de mundo classe K. Em vez de conter, a Fundação teria que amenizar os danos dele, e tentando usar SCP-Staumiel para tentar bater de frente. A Fundação começaria a observar os padrões da criatura, não para conter ela, mas para poder prever os seus ataques e conseguirem recuar a população a tempo. Para uma entidade da classe Apollyon, a contenção direta da criatura é impossível. No entanto, a missão da Fundação é proteger a humanidade. Se os movimentos do Wandering Doom forem previsíveis, a Fundação poderia recuar a população e usar amnésico neles logo depois. Isso não é conter a entidade, mas conter o conhecimento e o impacto da entidade. Seria uma resposta desesperada da Fundação a uma ameaça de nível Apollyon como essa. E por último, o querido Void Nugget, sendo um destruidor de realidades e criador de buracos negros. Já vou dizendo, não tem como conter esse bicho aí, não tem jeito, não tem jeito. Só por isso vocês já devem ter imaginado que ele seria uma criatura da classe Apollyon, porque além de dobrar a realidade, ele é considerado invencível. A Fundação historicamente enfrenta desafios extremos como manipuladores de realidade, como a SCP-239 e vários outros. A melhor estratégia da Fundação seria igual a alguma das outras criaturas, impedir que as pessoas soubessem que ele existe e evitando com que qualquer um se encontrasse com ele, porque, como dito antes, hoje ele não liga para os humanos, mas vai atacar com tudo se for provocado. E mesmo sendo uma ameaça da classe Apollyon por ser delicado demais para se conter, e qualquer movimento em falso poderia acender sua fúria, a classificação Archon poderia ser colocada nesse caso também, onde a contenção dele não deveria ser feita. Então a classificação Archon é uma contenção que, se tentar conter a criatura pode acabar destruindo a humanidade, porque a criatura só não destrói a humanidade porque ela não quer, né? Entendi. Faz sentido. Concordo que a classificação Archon é Archon? É Archon. Então, eu concordo que essa classificação deve ser botada no Void. Faz sentido. A natureza perigosa dele apenas quando é provocado cria um cenário que a Fundação deveria criar uma estratégia apenas para evitar ele, em vez de tentar conter ele fisicamente. A Fundação SCP tem vários métodos de contenção, mas as criaturas do Trevor, muitas vezes com poderes abstratos e invencíveis, empurram a Fundação para o limite dela. Para ameaças de nível Apollyon, a missão da Fundação se transforma de conter para proteger a humanidade da melhor maneira possível, muitas vezes fugindo dela ou ignorando a sua existência. Pior que é verdade, faz sentido. Concordo com tudo que a Foundation falou. E tem até algumas informações que ela falou das criaturas que eu não tava sabendo, né? Foi legal ver esse vídeo pra saber dessas coisas. E espero que você tenha gostado que nem eu. E o vídeo foi esse. Até a próxima. Falou!